Olá, paz e bem, minhas irmãs e meus irmãos, saudade. Desejo que nossos dias de concílio, 34º Concílio da Diocese Anglicana do Recife, sejam dias de acolhimento às gotas de céu do terreiro da Ruá. Que nesse momento de preparação possamos cada vez mais nos irmanar em oração, afirmando de quem somos filhas e filhos. E é justamente em nome da nossa Mãe Criadora, Ruá, que cada vez mais eu insisto a afirmar, sobretudo para que nós possamos recuperar uma das possibilidades de metáfora do sagrado em nós, como desde Gênesis 1:2, o Espírito de Deus, Ruá, palavra hebraica, feminina. Vamos orar a esta Ruá. Eu proponho que seja dessa maneira. Conversando certa vez com Luciano Barbosa, lá da Missão da Liberdade em Jaboatão, ele dizia: Lilian, eu tenho observado que quando nós pronunciamos o A, o fato de que é muito característico da língua hebraica, né? Que as palavras sejam onomatopeicas, né? À medida que nós pronunciamos, nós sentimos, nós vivemos. Então, nessa perspectiva, essa é a nossa oração para este momento. Vamos inspirar, guardar o quanto pudermos o ar na parte baixa do nosso ventre, e quando liberarmos o ar, expirando, que busquemos pronunciar a Ruá que habita em nós. Vamos lá? Que esse tempo conjunto de partilha seja, sobretudo, de bênção, de estarmos afirmando-nos filhas e filhos do coração da Ruá e canais seus para colher os seus sopros. Seja essa a nossa oração. Eu convido-nos a que nós leamos o texto que vocês devem estar lendo todos esses dias, não é? Mas vamos pelo menos revisitar alguns versículos do texto que nos embala como preparação para o concílio. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 5. Recordo a fé sincera que há em você, Timóteo, a mesma que antes havia em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e que agora existe em você também, tenho certeza. Por isso mesmo eu lhe recordo, reacenda o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e prudência. Portanto, não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, com a força de Deus, sofra comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com vocação santa, não por causa de nossas obras, mas por causa do seu próprio plano e graça. Essa graça nos foi concedida em Cristo desde os tempos eternos. Agora, porém, tornou-se conhecida por meio da encarnação de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, para o qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É esse o motivo pelo qual sofro tais coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem acreditei, e estou certo de que ele tem poder para guardar o meu tesouro até aquele dia. Tome, por exemplo, as palavras sadias que ouviu de mim, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Guarde o tesouro por meio da Ruá que habita em nós. Palavra do Senhor. E para que de fato seja palavra do Senhor, encarnemos o que dela podemos aprender, para que possamos de fato ter teologia encarnada no cotidiano. O tema que nós vamos dialogar agora é justamente a espiritualidade e coragem para testemunhar na luta contra o racismo. Gratidão
ao Bispo Peixoto e ao Deão Gustavo Gilson pelo convite para falar sobre esse tema que atravessa a minha existência, que atravessa o meu corpo como mulher negra nordestina. Gratidão. E eu quero compartilhar com vocês, vou mostrar aqui na tela, vou sumir um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver tal qual, não sei se ajuda, porque a ideia era de ter um esquema que pudesse facilitar a compreensão do nosso tema, porque se este ficar para nós, depois eu posso mandar a foto desse desenho, cumprir o meu papel, digamos assim. Pois bem, bem menos preocupada em fazermos uma exegese do texto e bem mais ocupada em que busquemos encarnar as teologias que nós acreditamos, né? Que nós fazemos e vivemos, de modo que possamos transformar as estruturas injustas desde dentro da igreja, né? E que possamos, por exemplo, ter como eco do texto sagrado o enfoque do tema, que é a coragem de testemunhar, né? Eu quero nos convidar a primeiro enegrecer a afirmação que vem do texto bíblico, nos dizendo que a Ruá habita em nós e nos ajuda a guardar o tesouro que nos foi confiado. Não duvidemos disso, acolhamos isso com alegria e gratidão. E eu quero nos convidar a nos lembrarmos e afirmarmos a nossa identidade enquanto parcela pequena do povo maior da Ruá, da Igreja de Cristo, que tem como, no seu fazer cotidiano teológico, 3 características fundamentais. Não que isso seja exclusivo do jeito anglicano de ser, mas é algo que a partir de Richard Hooke, o teólogo inglês, nós costumamos dizer que esse fazer teológico pressupõe que nós, que encarnamos a teologia, consideremos as Sagradas Escrituras, a tradição como testemunho vivo de quem já se foi, de quem já fez a sua Páscoa e se antecipou na festa dos céus, e a razão, característica humana que nos deve constranger a que, a partir dos aprendizados que colhemos dos textos sagrados, possamos corporificar em ações, concretamente, maneiras, modos, jeitos de transformar as injustiças, para que de fato aqui e agora vivamos gotas de céu do terreiro da Ruá. Então, eu fiz esse esquema para primeiro dizer que nessa circularidade, a circularidade da espiritualidade, né? É essa abrangência da espiritualidade que eu gosto sempre de me referir a uma metáfora que eu ouvi com muita propriedade da minha mestra Rafinha, mestra de Reiki e de sabedoria ancestral de povos originários no uso de plantas fitoterápicas. Rafinha deu certo exemplo que eu gosto muito, eu já ouvi outras vezes, mas eu gostei muito da simplicidade com a qual ela compartilhou essa metáfora. A espiritualidade, pensemos que cada qual de nós, pessoas, somos como peixes, né? E a espiritualidade é como se fosse um oceano, nós somos peixes no oceano. Mas algumas pessoas, talvez entre nós, tenham aquário, né? O aquário, que também serve para acomodar peixes, né? É como a religião. Ou seja, essa metáfora do oceano e do aquário nos ajuda a melhor compreendermos a distinção entre espiritualidade e religião. Embora sejamos pessoas religiosas, embora nos afirmemos parte da tradição cristã, e mais especificamente da tradição anglicana, e por isso que eu quero enfocar no nosso jeito de pensar a teologia, e o pensar a teologia necessariamente significa corporificar a teologia, isso tem a ver com o nosso jeito de viver a espiritualidade, por entender que não há como separar, não deve haver essa dicotomia, mas sim essa afirmação de que é na vida cotidiana, nos corpos encarnados, que podemos sentir e sentimos a revelação do sagrado, a Ruá que habita em cada qual de nós, nos impele a que essa espiritualidade nos mova para transformar as injustiças que nos cercam, né? E que habitam a humanidade. E é sobre um tipo específico de injustiça que eu quero conversar com vocês, que é o racismo. Pois bem, pensando então as escrituras, a tradição e a razão, se nós buscarmos dar
do tema que nos foi oportunizado refletir, né? A espiritualidade e coragem para ser testemunho na luta contra o racismo, temos nas Escrituras o eco do texto que nos fala sobre coragem. Porque o espírito que nos foi dado não é um espírito de covardia, mas sim de coragem, de prudência e de amor, para que possamos agir nessa realidade. E aí aprendemos do testemunho, inclusive o eco, né? Do testemunho de mulheres, das mulheres que foram citadas, Loide e Eunice, mulheres que influenciaram sobremaneira a maneira como Timóteo acolheu essa fé herdada e como ele corporificou, tornando-se inclusive bispo da igreja posteriormente. E uma fé que é tão marcante que o autor da carta o menciona da alegria da convivência pelo testemunho que é dado por Timóteo como referência, né, à valorização da ancestralidade dessa fé que ele herdou de sua avó e de sua mãe. E aí a razão, esse instrumental que nos deve ser caríssimo, tanto quanto as escrituras e a tradição, nos convida a que, ao enxergarmos a realidade na qual estamos inseridas e inseridos, percebermos as injustiças diante de nossos olhos, a razão nos cobra, nos constrange a que esses elementos se imbriquem de modo que nos fortaleçamos para agirmos diante dessa realidade, para transformá-la, tendo como referência, por isso a cruz no centro, o testemunho de Jesus Cristo, a quem nós nos dizemos seguidoras e seguidores, discípulas e discípulos. E o racismo, como temos bem visto, e outro dia conversávamos numa live na Diocese Anglicana de Brasília, eu, como sou também ativista feminista negra e participo de duas redes de mulheres, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, né? Nas duas redes, nós escutamos os ecos dos clamores desde dentro, mas também de nossas manas negras, cujos filhos têm sido assassinados pela mão do Estado através da polícia. E a cada, como sabemos, né, é algo que precisa ser repetido sempre para que nós atentemos à gravidade do problema. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, e com o assassinato de um jovem negro, toda uma família fica comprometida na sua integralidade de vida. Ou seja, se nós percebemos e se raciocinamos com a mente de Cristo, de que se uma vida é aviltada, a humanidade está sendo aviltada, se a caracterização ou a classificação de pessoas pelo critério raça, por características fenotípicas, se essa racialidade tem sido utilizada para legitimar as violências contra corpos negros, corpos indígenas, corpos ciganos, corpos de pessoas que se autodeclaram pertencentes às tradições matrizes africanas ou afro-indígenas ou indígenas, nós precisamos realmente nos incomodar, porque isso diz respeito a nós. Quando uma vida é aviltada, nossa vida é aviltada, porque toda vida é sagrada. Porque como pessoas cristãs, e como pessoas cristãs anglicanas, temos repetido muitas vezes, e de fato acreditamos assim, precisamos demonstrar mais isso, não? De que toda pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus, conforme lá o primeiro relato bíblico da criação, no capítulo 1, né? Se assim é, se eu avilto uma vida humana, eu estou aviltando ao próprio Deus. De modo que, para assegurar o sagrado na existência humana, é preciso que nós possamos lutar com toda a coragem e força, com prudência e com responsabilidade para transformar essa estrutura injusta que tem como base estrutural o racismo, que nos ensinou no cotidiano, mesmo a nós, pessoas negras e negros, né? Mesmo a nós, as pessoas indígenas, e eu estou me dizendo nós, porque recentemente descobri que também tenho ascendência indígena, e ao retornar ao Nordeste, uma das pesquisas que eu poderei fazer é justamente para confirmar isto. Me encanta muitíssimo que nós possamos perceber que essa realidade na qual estamos inseridas nos deve constranger, a partir do testemunho de Jesus Cristo, a que façamos algo para transformá-lo. E os instrumentais do nosso fazer teológico nos compromete a que não apenas façamos discurso, a que não apenas escrevamos textos,
mas a que nós corporifiquemos nas ações cotidianas, denunciando estas injustiças, mas também propondo, anunciando outras formas de relações humanas, nas quais as pessoas sejam respeitadas e sejam valorizadas por suas diferenças, por nossas diferenças. Diferenças, inclusive, que comumente temos aprendido a pesar a partir de nós, como se fôssemos nós a referência da humanidade. Que nós nos enxerguemos diferentes das outras pessoas e que, assim fazendo, busquemos exercitar a alteridade. A alteridade que nós muito bem aprendemos, por exemplo, da filosofia africana Ubuntu, dessa palavra que repetimos muitas vezes e que nestes dias, em especial hoje, que estamos no quinto card da série Enegrecer, do Abraço Negro Pastoral Afro da Diocese Meridional, trouxemos o conceito de Ubuntu a partir do nosso querido irmão arcebispo emérito Desmond Tutu. E Tutu nos diz muito bem, né? Essa afirmação de que eu sou porque somos conjuntamente é o reconhecimento de que quando uma pessoa é violentada, toda a humanidade é violentada. Mas isso não é apenas do ponto de vista retórico, isso deve ser compreendido na nossa encarnação, de modo a que nós nos inquietemos quando percebemos que nos lugares onde estamos não há essa diversidade, porque há um critério de racialidade que delimita até onde algumas pessoas e grupos podem ir ou não. Se nós somos a segunda população no mundo, né? mais negra, inclusive fora da África a mais negra, só perdemos para a Nigéria, como se dá que o Brasil, com essa dimensão continental, em que nós somos maioria, não sejamos maioria nos espaços de poder e decisão? Não sejamos maioria, inclusive, nos espaços de poder e decisão, desde dentro da igreja. Recentemente, por conta de toda essa comoção, quase sempre seletiva, mas a comoção que nos fez, por exemplo, enxergar esse racismo no Brasil como também gritante, embora ele já aconteça desde sempre, nos motivou, enquanto lideranças negras e indígenas da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a nos reportarmos à Câmara Episcopal e solicitar um pronunciamento oficial de nossa igreja, porque as nossas vidas estão ameaçadas, têm sido ameaçadas, e nós temos sido violentadas e violentados. E aí, por óbvio, agradecemos muitíssimo porque prontamente a Câmara Episcopal emitiu um pronunciamento, e esse pronunciamento nos serve de documento suleador das ações que assumiremos a partir de agora, reconhecendo a luta contra o racismo como uma pauta prioritária. Rendamos graças a Ruá por isso. Pois, como eu dizia, como estou na Diocese Meridional aqui no Rio Grande do Sul, nós há um ano, no dia 25 de julho de 2019, lançamos a Pastoral Afro Abraço Negro, que tem instrumentalizado a Diocese, e não apenas a Diocese, porque geralmente os encontros recentes têm sido mais públicos, via redes sociais, com hermenêuticas feministas e feministas negras, a partir de teologia enegrecida, a partir do diálogo com também os saberes e conhecimentos indígenas, para que nós possamos revisitar os textos bíblicos e, assim fazendo, rever as teologias colonialistas que nós aprendemos, que reproduzimos e perpetuamos e que tem perpetuado e legitimado o racismo estrutural desde dentro de nossa igreja, que tem assumido um racismo institucional que cada vez mais precisa ser denunciado. Estamos nos inícios ainda, celebrando um ano, mas também conosco vivemos a experiência de deflagração de processos de criação de pastoral afro em várias partes da nossa IEAB. Tudo isso para a glória e louvor de quem nos criou como pessoas, filhas e filhos seus. E eu quero com muita alegria agradecer pela escuta qualificada e compartilhar que, como pessoas de fé e oração, eu e Antônio Amaro, meu amado, temos sentido, crido e pedido muitíssimo a Ruá que, aproximando-nos do tempo de vencermos a pandemia e também de assistirmos à queda da quadrilha que está no poder, viveremos no Nordeste em particular, mas em todo o Brasil, um tempo de reconstrução. E no dia 27 de julho estamos voltando para nos somarmos a vocês em Recife, para que possamos conjuntamente
pensar ações antirracistas conjuntamente e voltar nossos olhos enquanto instituição e igreja para os povos, para as pessoas, para as comunidades que são mais perseguidas e que têm suas vidas ameaçadas, sobretudo nesse tempo de pandemia e cujas consequências têm sido danosas para a existência da humanidade. Queremos nos somar nesse mutirão, é como nós temos chamado, e desde já dizer: somos porque somos juntas. Ubuntu. Na sequência eu quero oferecer a vocês uma canção para que vocês possam conosco louvar Arruá, a quem dedicamos este diálogo. Até breve no concílio. Cheiros e bênçãos. Gratidão.